Olá pessoal, hoje eu vou comentar mais uma prova de matemática da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SpaceX. Até o final deste ano, você terá acesso às provas de 2005 até 2020. Na descrição do vídeo, você pode baixar um arquivo com as questões que serão comentadas neste vídeo. E também tem uma playlist com todas as provas corrigidas até o momento. Serão mais de 50 horas de resolução de questões da SpaceX. Tudo gratuito para você se preparar para esse concurso. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for acrescentado a essa playlist. Caso você queira, pause o vídeo e tente resolver as questões. Depois, acompanhe as correções em vídeo, passo a passo, com dicas que te ajudarão a entendê-las. Inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like e acompanhe essa e as outras correções de provas. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Observando o gráfico abaixo, que representa a função real, f de x, módulo de x menos k, menos p, pode-se concluir que os valores de q e p são, respectivamente, ou seja, nesta ordem, tais. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Substituir pontos na lei. Por exemplo, a gente tem esse pontinho aqui, ó, que é um pontinho da lei. A gente tem esse outro pontinho aqui, também, tem esse outro aqui e tem esse outro aqui, tá? Então, nós temos 4 pontos para substituir na lei. Nós podemos substituir todos ou substituir alguns e perceber se dá para resolver através de um sistema, tá? Então, vamos pegar o menos 3 e 0, esse é um ponto, né? Então, aqui a gente tem, nesse caso aqui, ó, o ponto menos 3 e 0. Nesse caso aqui, a gente tem o pontinho menos 2 e menos 1, representado por esse par ordenado. Esse aqui, ele é o menos 1 e o 0. E esse aqui, ele é o 0 e 1, tá? Então, vamos substituir na lei. Vamos pegar o menos 3 e 0. Vai ficar assim, ó. Substituindo na lei, no lugar do f, a gente vai colocar o 0, que ele é o y, né? O 0 é o y. Então, vai ficar 0 é igual. No lugar do x, nós vamos colocar menos 3. Então, vai ficar aqui, ó, módulo de menos 3 menos k, fecha o módulo, menos p. Né? Se quiser passar o p para o lado de lá, pode. E se quiser, pessoal, também mudar os sinais dentro do módulo, pode, né? Mas, olha só, a gente pode trabalhar assim, ó, veja bem. Se eu tenho um módulo, por exemplo, de menos a e menos b, um exemplo, isso é a mesma coisa que módulo de A mais B, tá? A gente pode trocar os sinais de todo mundo que está dentro do módulo. Se você tem isso aqui, por exemplo, menos A mais B, você pode trocar o sinal de todo mundo lá dentro, vai ficar A menos B. Tá ok? Então, vamos lá, vai ficar assim. Jogando esse P para o lado de cá e trocando os sinais dentro do módulo, vai ficar assim, ó, módulo, vou fazer duas operações ao mesmo tempo, tá? Vai ficar K mais 3, troquei o sinal de todo mundo dentro do módulo e joguei o P para o outro lado, ó. Olha o que aconteceu, tá? Então, ficou módulo de K mais 3 e o P para o outro lado. Vamos guardar essa equação. Vamos pegar um outro pontinho aqui, ó. Por exemplo, menos 2 e menos 1. Se a gente substituir menos 2 e menos 1 na lei, vai ficar assim. No lugar do f de x, que é o y, a gente vai colocar menos 1. No lugar do x, a gente vai colocar menos 2. Menos 2, menos k, fecha o módulo, menos p. A gente pode jogar esse p para o lado de lá, vai ficar p menos 1, né? Vai ficar assim, ó, p menos 1. E pode trocar o sinal também dos valores ali dentro do módulo, tá? Vai ficar assim. Então, agora a gente tem duas equações. Mas a gente pode substituir esse P no lugar desse P e criar uma equação com 2 módulos. Mas vamos trabalhar outros pontinhos para ver se a gente encontra algo que seja mais simples. Então aqui a gente tem menos 1 e 0. Então no lugar do y, eu vou colocar esse 0 aqui. Isso é igual. No lugar do x, eu vou colocar esse menos 1. Então vai ficar menos 1, menos k, né? E menos p. Agora, vamos passar esse P para o lado de cá e vamos trocar o sinal dentro do módulo. Vai ficar assim, módulo de K mais 1, isso é igual a P. Observe que essa terceira equação aqui, né, vamos chamar ela de 3,
Essa aqui seria a 2. E essa aqui seria a equação 1. Observe que a 1 tem P isolado e a 3 tem P isolado. A gente poderia usar essas duas equações aqui, a 1 e a 2, ó, de 1 e 2, aliás, 1 e 3, a gente tira o seguinte, ó, que se o P é igual ao P, então o módulo de K mais 3 é igual ao módulo de K mais 1. Observe que ao resolver isso daqui, a gente vai descobrir o valor do K. Aí, como resolver módulo igual a módulo? Bom, deixa eu colocar aqui. Quando eu tenho, por exemplo, alguma coisa aqui, A dentro do módulo igual a B também dentro do módulo, para resolver isso, a gente tem que pensar assim. Primeiro, A igual a B. Segundo, A igual ao oposto de B. Então, nós vamos usar essas duas ideias, tá? Para resolver aqui. Então, primeiro, K mais 3 é igual a K mais 1. Ora, se a gente anular o K, né? Porque o K está do lado oposto, a gente vai ter 3 igual a 1. Ora, isso é falso. Então, a primeira não tem solução. Vamos para a segunda. Na segunda, a gente faz K mais 3 igual a menos K mais 1. Quer dizer, faz o oposto do outro. E a gente vai ter K mais 3 igual a menos K menos 1. Aí a gente passa o K para o lado de lá, vai ficar 2K. E a gente passa o 3 para o lado de lá, vai ficar menos 3 menos 1, vai ficar menos 4. E o K, ele é igual a menos 2. Observe que a gente já achou o valor do K, ó. K é menos 2. Como ele quer nesta ordem, ó, K nesta ordem e K é menos 2, não é a letra A, não é a B, não é a C, não é a D. Ó. Então é aqui, ó, menos 2. A gente poderia parar o problema agora e já marcar aí a solução. Porém, vamos descobrir o P, né? Para descobrir o P, tu pode pegar a primeira, né? Então tu pode pegar aqui módulo de K mais 3 é igual a P. Como K é menos 2, então tu vai ter menos 2 mais 3 é igual a P. Ora, 3 menos 2 vai dar 1. Módulo de 1 é igual a P. E P, então, vale 1. Confirmando, então, que é a letra E. Os gráficos das funções f de x é igual a elevado a x menos 2 e g de x, que é igual a x ao quadrado menos 9x menos 7, se interceptam em um ponto cuja abscissa é igual a 5. Nesse caso, o valor de A é quanto? Pessoal, eles se interceptam, esses dois gráficos, em um ponto. Então, nós temos aqui o f de x igual ao g de x, tá? No momento em que os gráficos eles se tocam, uma função ela é idêntica a outra função. Mas isso ocorre num ponto cuja abscissa é 5. Ora, se a abscissa é 5, o x é igual a 5. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o f de 5 ele é igual ao g de 5, tá? Então, vamos achar a imagem do 5 através da função f e vamos achar a imagem do 5 através da função g, que é a mesma imagem, tá? Então, lá, f de 5 é igual, na função f vai ficar a elevado a 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3, então isso aqui vai dar a elevado a 3. E vamos colocar então 5 na g. G de 5 é igual a 5 ao quadrado menos 9 vezes 5 é menos 7. Aqui nós vamos ter então 25 menos 45 menos 7. Ora, G de 5 é igual a menos 20, né? Porque 25 menos 45 vai dar menos 20, menos 27, isso aqui vai dar. Mas a gente sabe que f de 5 é igual a g de 5. Então, vamos substituir aqui. F de 5, então, a gente encontrou a terceira. G de 5, a gente encontrou menos 27. Ora, vamos fatorar esse 27, menos 27, a gente vai ter esse aqui, ó. Menos 3 ao cubo.
Como aqui é negativo, né? A gente pode ter isso aqui, a elevado à terceira menos 3 elevado ao cubo. Observe que a gente igualou aqui os dois expoentes, 3 e 3 aqui. Logo, o a ele é igual a menos 3, tá? Agora, veja bem, se f de x ele fosse uma função exponencial, esse a igual a menos 3, ele não seria possível, né? Mas essa questão ela não foi anulada. Então, a resposta que a gente vai marcar aqui, apesar de que se f fosse uma função exponencial, isso aqui não iria acontecer, né? A base, que é o a, não poderia ser menos 3. Porém, nesse caso aqui, a questão não foi anulada. Vamos marcar aqui a letra D, menos 3. Na figura abaixo, estão representados os gráficos das funções f de x igual a 0,1 elevado a x, que é uma função exponencial, e g de x é igual a log de x menos 1, que é uma função logarítmica, né? Nessas condições, os valores de a, b e c são, nesta ordem, iguais a... Vamos procurar então. Bom, como a gente tem duas leis aqui, e aqui a gente tem o ponto A, né? Ele pertence à função f. Aqui a gente tem o ponto B, ele pertence à função g. E a gente tem C, que pertence também a g. Então, vamos lá. Se o ponto pertence à lei, vamos substituir ele na lei, né? Vamos pegar, então, esse pontinho A aqui, ó, que ele é representado pelo 0A. E vamos substituir esse ponto na lei f, tá? Então, vai ficar assim, a lei f é f de x igual a 0,1 elevado a x. Ora, colocando aqui no lugar do f, vamos colocar o a, né? Porque está no lugar do y e o f de x é o nosso y. Então, a é igual 0,1 elevado a x. X é 0. Então, vou colocar 0 aqui. Ora, todo número elevado a 0, né, desde que não seja 0, é igual a 1. Então, o nosso a, ele vale 1. Como ele está pedindo só os valores, né, de a, b e c, e nesta ordem, então, sendo a igual a 1, a gente vai procurar ele aqui na primeira posição. Então, pode ser a letra A, pode ser a B, não é a C, não é a D e pode ser a E, tá? Vamos procurar, então, a próxima letrinha. Vamos procurar o B. Observe que o B, ele está aqui no eixo X e ele também pertence à lei G. Esse B, a gente representa ele como sendo ponto B0, tá? Jogando, então, B0 na lei G, né? Ele pertence à lei G, vai ficar assim. G de x, no lugar de G de x a gente vai colocar 0, é igual, porque é o y, log de x menos 1. No lugar do x a gente vai colocar b menos 1, tá? Antes de continuar, logaritmo tem restrição, né? Então, é necessário que esse resultado aqui, ó, b menos 1, ele seja maior do que 0, tá? No final, ao descobrir o valor do b, a gente tem que testar aqui. Então, vamos lá. Por definição de log, a base dele, que no caso aqui é 10, ela passa para o outro lado, né? E faz o 0 como expoente. Então, vai ficar assim, 10 elevado a 0 é igual a b menos 1. Ora, 10 elevado a 0 vai dar 1. Isso é igual a b menos 1. Passa 1 para o outro lado, vai ficar 1 mais 1, 2, né? Então, o b vale 2. Antes de aceitar esse resultado, vamos testar aqui na nossa condição de existência. 2 menos 1 tem que ser maior do que 0, né? No caso aqui vai ficar 2 menos 1 e vai dar maior do que 0. Então, esse valor aqui é a solução. B vale 2. Ora, usando de novo a lógica, né? Respectivamente, o B ele tem que ser 2. Então, 1 e 2 não é 2. Então, agora a gente está entre a A e a B. Bom, de novo, a gente vai pegar aqui o C e o menos 1. Esse pontinho aqui, ele é o C e ele é o menos 1. Vamos substituir esse pontinho na lei G. Então, vai ficar assim. Vou colocar aqui. C é menos 1, substituindo na lei G. O menos 1 vai entrar no lugar do G de x, que ele é o y. Então, vai ficar menos 1 igual log, aí vamos abrir um parênteses aqui, de C menos 1. De novo, só para lembrar, tem condição de existência aqui, tá?
Então, o C menos 1, ele tem que ser maior do que 0. Então, vamos agora trabalhar a ideia. De novo, a base, que é 10, né, ela passa para o outro lado. Então, ela vai ficar assim, né? 10 elevado a menos 1 é igual a C menos 1. Então, a gente vai ter 1 sobre 10, 1 sobre 10, passa para o lado de cá, esse menos 1 vai passar mais 1, isso é igual a C. E a gente vai, então, somar aqui, ó, 10 vezes 1 vai dar 10, 10 mais 1 vai dar 11 sobre 10. Bom, 11 sobre 10, se a gente jogar aqui, vai dar um número maior do que 0. Então, é um valor válido, tá? E o resultado, 11 sobre 10, que é para o C, a gente encontra entre a letra A e B, encontra na letra A. Logo, a resposta correta é a letra A. A B, então, descarta a B. O valor de x para o qual as funções f de x igual a 2 elevado a x, que é uma função exponencial, e g de x igual a 5 elevado a 1 menos x, que é uma outra exponencial, possuem a mesma imagem. Então, qual é o valor de x para que elas possuam a mesma imagem? Bom, quando elas possuírem a mesma imagem, elas vão ter o mesmo valor do y. Então, nesse momento, o f de x ele vai ser igual ao g de x, tá? E para resolver isso, então, a gente só vai igualar as duas leis. 2 elevado a x é igual a 5 elevado a 1 menos x. Pessoal, tem várias maneiras de resolver essa questão. Em todas elas, eu vou aplicar log. Então, vamos resolver aqui, por exemplo, assim, né? Vamos jogar log dos dois lados e vamos jogar um log numa base, tá? Mas qual é essa base? Aí a gente vai escolher aqui. Ou a gente joga na base 2, ou a gente joga na base 5, ou a gente deixa na base 10, por exemplo. Mas em qualquer base que você deixe esse log, você vai resolver. Eu vou colocar aqui na base 2, ó, 2 e 2. Olha o que vai acontecer. Vou escolher essa base aqui. Vai ficar 2 elevado a x igual a 5 elevado a 1 menos x. Observe, então, que eu joguei a base 2 e vou eliminar essa primeira ideia aqui. Veja bem, usando a propriedade do log, esse x ele vem multiplicar o log. Vai ficar assim, x que multiplica log de 2 na base 2. Isso é igual a 1 menos x, ele também é um expoente, ele vem multiplicando, né? 1 menos x que multiplica log de 5 na base 2. Observe que a gente tem que isolar o x, né? Aqui vai dar x vezes log de 2 na base 2 vai dar 1. Então, do lado de cá a gente vai ter x. E do lado de lá a gente vai ter log de 5 na base 2. Menos x vezes log de 5 na base 2. Ora, como a gente tem que isolar o x, vamos passar esse x para o outro lado para colocar o x em evidência. Vai ficar assim, x mais x vezes log de 5 na base 2 é igual a log de 5 na base 2. Agora, colocando o x em evidência, vai ficar assim, 1 mais log de 5 na base 2 é igual a log de 5 na base 2. Agora, passando esse 1 mais log de 5, dividindo, né, a gente vai ter o seguinte. X, que é o que a gente procura, é igual a log de 5 na base 2 sobre 1 mais log também de 5 na base 2. Agora, veja bem, a gente precisa dividir isso daqui. Vamos transformar esse número 1 num log de na base 2. Então, vamos transformar esse número 1 aqui num log na base 2. É só multiplicar por um log na base 2 do número 2. Só isso, tá? E aí, mais log de 5 na base 2. Observem que esse número 1, ele vira o expoente do 2, mas não precisa, né? 1 vezes qualquer coisa, mantém log de 2 na base 2. Como a gente tem uma soma aqui de logs, vamos transformar isso aqui num produto de logaritmando. Vai ficar assim, x é igual a log de 5 na base 2, e na parte de baixo a gente vai ter log na base 2, de 2 vezes 5, 10. Observem agora que a gente tem uma divisão de logs de mesma base. Então, a gente tem no final, através de mudança de base, o log de 5 na base 10, tá? O log de 5 na base 10 é o log de 5. Olhando as alternativas, a gente não encontra o log de 5. Por que a gente não encontra o log de 5?
Porque, na verdade, ele fez uma alteração. O número 5, ele também é o número 10, tá? Vou colocar 10 aqui na base, mas o 5, ele é 10 dividido por 2, ó. 10 dividido por 2 dá 5, né? E agora a gente tem uma divisão no logaritmando. Então, esse x, ele pode ser escrito como log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10. Ó. Só que log de 10 na base 10 é 1. Então, esse x, ele é 1 menos log de 2 na base 10, e a gente pode omitir o 10. Se a gente procurar agora, 1 menos log de 2 está na letra ó, C, tá? A gente vai resolver essa questão usando log na base 2, mas a gente pode também resolver essa questão usando log na base 5. Então, vamos resolver ela de uma outra maneira. Veja bem, eu vou tirar isso aqui, ó, e vou tirar isso aqui, e a gente vai trabalhar o log na base 5. Vamos jogar aqui um log, ó, na base 5. Vamos jogar aqui um log na base 5. Então, essa aqui vai ser uma segunda maneira de resolver a questão, tá? Aqui a gente vai colocar 2 elevado a x, e aqui a gente vai colocar 5 elevado a 1 menos x. Eu vou mostrar para vocês que qualquer que seja a base utilizada no log, o problema dá certo. Usando de novo a propriedade, o x vai multiplicar o log. X que multiplica log de 2 na base 5. E aqui vai ficar 1 menos x, ó, que multiplica log de 5 na base 5. Ora, mas log de 5 na base de 5 é 1. Então, aqui a gente vai ter x, que multiplica log de 2 na base de 5, é igual, então, a 1 menos x, vezes 1. Que log de 5 na base de 5 é 1. Agora, vamos isolar de novo o x. Passa esse x para o lado de cá. Vai ficar x mais x vezes log de 2 na base de 5 é igual a 1. Colocando o x em evidência, a gente vai ter x, 1 mais log de 2 na base 5 é igual a 1. Agora, de novo, vamos dividir. Vai ficar x é igual ao número 1 dividido por 1 mais log de 2 na base 5. Observa que esse número 1 ele se transforma no log de base 5. Fica assim, ó, x é igual ao 1, né? Aqui vai ficar, então, 1 vezes log na base 5 do número 5 mais log de 2 na base 5. Ora, isso aqui é x é igual a 1, log de 5 na base 5 mais log de 2 na base 5, então uma soma de logs de mesma base. Vamos transformar num log só, de base 5, e de produto 5 vezes 2, 10. Né? Observa que 1 sobre 1 log é igual àquele log que está embaixo, mudando a ordem do logaritmando e da base. Então, vai ficar aqui 5 na base 10. Ora, e 5 na base 10 é o log de 5, que a gente pode transformar no log de 10 sobre 2 de novo na base 10. Ora, esse x é igual ao log de 10 na base 10 menos o log de 2 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1, menos log de 2 na base 10 é log de 2. De novo, isso está na letra C. Pessoal, eu vou resolver de uma terceira maneira, tá? Ficar assim, ó. Eu vou jogar agora na base 10. Jogando log na base 10 dos dois lados, vai ficar log na base 10 igual a log na base 10. Então, essa vai ser a terceira forma que eu vou resolver. Vai ficar 2 elevado a x é igual a 5, 1 menos x. Então, o x vem para frente, vai ficar log de 2, o 1 menos x vem para frente, vai ficar log de 5. Então, vai ter x vezes log de 2 é igual a log de 5 vezes 1, menos x log de 5. Agora, vamos deixar o x perto do x, né? Então, vai ficar x vezes log de 2 mais x vezes log de 5 é igual ao log de 5, tá? Colocando x em evidência, a gente vai ter log de 2 mais log de 5. Isso é igual ao log de 5. Observem que a gente tem uma soma de logs de mesma base. Então, isso aqui vai dar log de 2 vezes 5 na base 10, tá? Isso é igual a log de 5 na base 10.
Ora, aqui vai ter log de 10 na base 10 é igual a log de 5. Ora, log de 10 na base 10 é 1. Então, aqui a gente já tem x igual a log de 5. Tá? E 5 é 10 sobre 2. Então, a gente tem log de 10 sobre 2. Isso aqui vai ser x igual a log de 10 menos log de 2. Log de 10 na base 10 é 1. Então, x é igual a 1 menos log de 2. E, de novo, aí a nossa letra C. Eu vou resolver agora de uma quarta maneira. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. Eu vou usar agora exponencial, tá? Não vou usar o log. De primeiro eu não vou usar o log, vou usar depois, tá? Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a x é igual a 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a x. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 2 elevado a x vezes 5 elevado a x é igual a 5. O expoente é o mesmo, então usando a propriedade da potenciação, a gente vai ter 2 vezes 5 elevado a x é igual a 5. O que vai dar 10 elevado a x é igual a 5. Vou aplicar o log agora na base 10, tá? Então vai ficar assim, ó, log e log. Isso aqui vai ser, então, 10 elevado a x é igual a 5, tá? Aí a gente vai jogar o x para frente, vai ficar log de 10 na base 10 é igual ao log de 5, ó. Isso aqui vai dar x, então, log de 5. De novo, 5, ele é 10 dividido por 2. Então, x é igual a log de 10 menos log de 2. X é igual a 1 menos log de 2. Tá, pessoal? De novo, a letra C. Uma pesquisa sobre produção de biodiesel mostra que os lucros obtidos em função da área plantada para mamona e para a soja são descritos pelas funções a seguir. Então, a mamona tem essa lei do primeiro grau, 100x menos 2.000, e a soja tem essa lei aqui, ó, g de x igual a 120x menos 3.000. Em ambos os casos, x corresponde ao número de hectares, ó, x é o número de hectares plantados, e FG aos respectivos lucros. Então, as leis FG são os lucros por hectare plantado, tá? Com base nessas informações, é possível afirmar que... Aí, vamos lá, analisando uma a uma, tá? Letra A. Vou colocar aqui, ó, tá? O plantio de soja, então, soja é a segunda lei, a lei G, tá? Então, vou colocar aqui, G de x é igual a 120x menos 3.000. O plantio de soja torna-se lucrativo para todas as áreas maiores que 20 hectares. Ora, lucrativo significa maior do que zero, né? Ter lucro. Então, a gente tem que ter a lei G maior do que zero. Então, vamos ver qual é o valor mínimo para x para que a gente tenha lucro. Então, aqui maior do que zero. A gente pode passar o 3.000 para o outro lado, tendo em vista que é uma função de primeiro grau. Pode dividir por 10 para acelerar o cálculo aqui, ó. Pode dividir aqui por 6, né? Por 6 aqui vai dar 2. Por 6 aqui vai dar 50. E pode dividir agora por 2. Então, com acima de 25 hectares, a soja dá lucro. Eu vou anotar isso aqui, ó, que não é 20 aqui, tá? Seria maior, vou colocar aqui, ó, x maior que 25 hectares, tá? Então, essa daqui é falsa e a gente passa para a próxima. Eu vou tirando aqui, tá? Para a gente poder calcular o próximo. Então, lá, B. Para um agricultor que vai cultivar 40 hectares, a opção que dá mais lucro é a soja. Ora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 40 hectares na função aqui da mamona, né? E depois 40 hectares na soja. E vai ver se a soja vai dar mais lucro. Então, a gente pode pensar assim na B, né? X é igual a 40, né? E também G, ele está falando que é maior do que F. É isso que ele está dizendo. G é maior do que F, ou seja, dá mais lucro. A gente pode pensar numa função assim. Mas a gente vai calcular o F de 40 e o G de 40, tá? Então, vamos lá. F de 40 não é difícil calcular. A gente vai ter que 100 vezes 40
menos 2.000. Então, aqui a gente vai ter 4.000, né? Menos 2.000. E aqui a gente vai encontrar 2.000. Então, a F deu 2.000. Para ser verdade, a G tem que ser maior que 2.000. Então, vamos agora jogar G de 40 agora. A gente vai ter 120 vezes 40 menos 3.000. Então, a gente vai ter 12 vezes 4, 48, com 2 zero, menos 3.000. Então, a gente vai ter 1.800 aqui. E 1.800 não é maior, 1.800 não é maior que 2.000. Então, essa segunda, ela também é falsa, tá? Ela não está correta. Vamos, então, para C. Deixa eu tirar aqui. Para ter um espaço. E na C ele diz assim: o plantio de mamona é mais lucrativo que a soja em áreas maiores que 50 hectares. Então, vamos trabalhar assim. Ele diz aqui que F é mais lucrativo que G, ou seja, a mamona é mais lucrativo que a soja, né? Se o X for maior que 50 hectares. Então, vamos pegar a lei F. A lei F é 100x menos 2.000. E vamos fazer isso maior que a lei G. 120x menos 3.000. Passando para o lado de cá, vai ficar 100 menos 120, vai dar menos 20x, maior que menos 3.000. Passo 2.000 para lá, mais 2.000. Vai ficar menos 20x, maior que menos 1.000. Troco o sinal de todo mundo, vai ficar 20x menor que 1.000. Tá? Multipliquei por menos 1, ou troquei o sinal de todo mundo. Aí tem que trocar o sinal da inequação. Divide por 20, vai ficar x menor que 50. Então, na verdade, a mamona só é mais lucrativo que a soja quando x, quer dizer, a área for menor que 50 hectares e não maior que 50 hectares. Então, essa C aqui, ela também está falsa, tá? Então, vamos agora analisar a D. Deixa eu só tirar aqui. Então, a D é assim. Para uma área de 50 hectares, as duas culturas apresentam a mesma lucratividade. Ora, ele diz assim, se x for igual a 50, F é igual a G. A gente pode substituir 50 nas duas leis e verificar isso, ou a gente pode igualar as duas leis e verificar se o resultado vai dar 50. Vamos igualar as duas leis. Vai ficar assim, 100x menos 2.000 tem que ser igual a 120x menos 3.000. Se esse resultado for 50, porque é uma verdade. Vamos lá, 120 perde 100, dá 20. Menos 2.000 ganha 3.000, fica 1.000. Divide tudo por 20 e dá 50. Então, é verdade, com 50 hectares, o resultado da mamona, né, o lucro da mamona é igual ao lucro da soja. Então, a D, ela é verdadeira, sendo então a nossa solução. Vamos analisar por que a E está errada, tá? Só tirando aqui. Então, vai ficar aqui. E. O plantio da mamona dá prejuízo para todas as áreas menores que 30 hectares. Ou seja, se eu pegar x menor do que 30, então a mamona, que é a F, ela é menor do que zero, ou seja, ela está dando prejuízo, né? Vamos calcular o F menor do que zero para ver qual é o valor. 100x menos 2.000 é menor do que zero. Então, 100x é menor que 2.000. Aqui a gente vai ter, dividindo por 100, x menor que 20. Então, a gente só tem prejuízo com a mamona quando as áreas são menores que 20 e não menores que 30. Ou seja, entre 20 e 30 está dando lucro ainda, tá? Então, essa daqui ela é falsa. Uma esfera de 2 centímetros de raio é colocada no interior de um vaso cônico, tá? Conforme a figura a seguir.
O vaso tem 12 centímetros de altura, então o cone tem 12 centímetros de altura, e sua abertura é uma circunferência com 5 centímetros de raio. Nessas condições, a menor distância D entre a esfera e o vértice do cone é... Observem aqui, né? Vamos entender esse desenho. A distância D é essa distância aqui, ó, da esfera até o vértice do cone, tá? E ele deu aqui o raio da esfera, ele deu o raio da base do cone e ele deu a altura do cone. Problemas desse tipo, pessoal, vocês sempre vão relacionar ele com semelhança de triângulo, tá? Fica bem atento a isso. Imagina que você passa uma linhazinha até o centro do cone lá, que seria o eixo do cone, né? Aqui em cima a gente sabe que forma um ângulo de 90 graus, tá? Observem que esse triângulo aqui, ó, 5, altura 12 e geratriz aqui, que a gente ainda não sabe, tá? Vou chamar de G aqui, ó. Essa geratriz do cone forma um triângulo retângulo, dá para calcular o G de uma forma bem simples. Quem conhece aí o triângulo retângulo pitagórico sabe que cateto 5 e cateto 12 gera a hipotenusa 13, tá? Quem não sabe disso usa Pitágoras, ou seja, G ao quadrado é igual 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, e ao solucionar isso aqui vai encontrar G igual a 13, tá bom? Bom, então a gente tem um triângulo retângulo e a gente já sabe então o tamanho da nossa geratriz. Uma outra coisa que acontece aqui, né, sempre vai acontecer, e ficar bem atento a isso, é o seguinte: o raio da esfera, vou puxar ele para cá, tá? Que é 2, né? A gente já sabe que esse raio é 2. Ele forma aqui, ó, com a geratriz do cone, um ângulo também de 90 graus. Isso faz com que esse triângulo aqui, esse menorzinho, que eu vou colocar ele aqui, ó, de amarelo, esse aqui, ó, ele também seja um triângulo retângulo, tá? Se ele é um triângulo retângulo, ele vai ser retângulo aqui, ó. Tá? O que que acontece, então? Ele é um triângulo retângulo, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo comum. Vamos chamar esse pontinho aqui de A, vamos chamar esse pontinho aqui em cima de B, e vamos chamar esse pontinho aqui de C, e vamos chamar esse pontinho aqui de D. O que que acontece? Observe que esse ângulo que está em vermelho, ele é ângulo do triângulo AD, aí vou colocar aqui também um pontinho E aqui, ó. Ele é ângulo do triângulo ADE e ele é ângulo do triângulo ACB. Só que esses dois triângulos são retângulos, então esses triângulos são triângulos semelhantes. A gente pode dizer que o triângulo, olha só, que o triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC. Ora, se eles são semelhantes, então seus lados são proporcionais. Vamos pegar aqui o lado oposto ao ângulo vermelho. A gente percebe que é 5. E ainda oposto ao ângulo vermelho aqui é 2, que é o raio aqui da nossa esfera. Isso é igual. O ângulo oposto ao 90 graus, né, no triângulo maior, no triângulo ABC, é 13. E oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo ADE é 2 mais D. 2 mais D, tá? Essa distância aqui, ó, de E até A, 2 mais D. Como a gente quer descobrir o valor de D, tá pronto aqui, ó, é só isolar o D. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 5 vezes 2 mais D é igual a 2 vezes 13, que vai dar 26, tá? Então, aqui a gente vai ter 10 mais 5D é igual a 26. Tira 10 dos dois lados, então a gente vai ter 5D é igual a 16. E agora a gente vai dividir pelo 5 para descobrir o D, tá? D é igual a 16 dividido por 5. Para não fazer muito cálculo em prova, multiplica em cima e embaixo pelo número 2, ó. Embaixo fica 10 e em cima fica 32. Então, 32 dividido por 10 dá o mesmo resultado. E isso é igual a 3,2. E 3,2, né, está em centímetros, a gente encontra na letra B.
Para obter o sólido geométrico representado abaixo, partiu-se de um cubo de aresta L e retirou-se de cada um dos seus vértices, então vamos lá, de cada vértice do cubo foi retirada uma pirâmide de base triangular, com as arestas laterais medindo L sobre 4, conforme a figura. Observem aqui que a gente tinha um cubo e de cada vértice foi retirada então uma pirâmide, e essa pirâmide, a aresta dela, a aresta lateral dela, era L dividido por 4. Sendo L a aresta do cubo, tá? Aqui embaixo mostra L sobre 4, é a aresta lateral da pirâmide. Denominando-se V o volume do cubo, a partir do qual foi obtido o sólido, pode-se concluir que o volume desse sólido, desse que sobrou aqui, é quanto? Antes de resolver a questão, eu vou mostrar para vocês que essa pirâmide que foi retirada aqui, ela é conhecida como tetraedro trirretângulo, tá? Então, o desenho dessa figura é assim. Aqui a gente tem um tetraedro trirretângulo. Por que ele é chamado de trirretângulo? Porque esse ângulo aqui, ele mede 90 graus, esse ângulo aqui mede 90 graus, e esse ângulo aqui mede 90 graus. Por isso que essa pirâmide é chamada de tetraedro trirretângulo. Agora veja bem, para calcular o volume dessa pirâmide não é difícil. Observem o seguinte, que essa aqui é a base. E a base, que eu estou aqui pintando de vermelho, né, com pontinhos vermelhos, essa base é um triângulo retângulo. Ora, para calcular a área de um triângulo retângulo, a gente só precisa ter os catetos dele. Então, vamos chamar esse cateto aqui de A e vamos chamar esse cateto aqui de B. Ora, se eu pegar o A vezes o B e dividir por 2, eu vou achar a área, então, dessa base. Mas como é que a gente calcula o volume da pirâmide, tendo em vista que a gente vai precisar dos volumes dessas pirâmides aqui? Ora, o volume de uma pirâmide a gente calcula fazendo 1/3 da área da base, no caso aqui a base é um triângulo retângulo, vezes a altura. Ora, vamos chamar a altura dele de C. Aqui, C. Então, AB está formando a base e C a altura. Para calcular, então, o volume dessa pirâmide, vou colocar aqui VP, tá? O volume da pirâmide, a gente precisa, então, de 1/3 da área da base, que é A vezes B dividido por 2, vezes a altura, que é C. Então, o volume dessa pirâmide vai ser igual a 1 vezes A vezes B vezes C. Então, na parte de cima, a gente vai ter ABC e 2 vezes 3, 6. Então, para calcular o volume de um tetraedro trirretângulo, basta multiplicar suas 3 medidas, tá? Suas 3 arestas laterais, e dividir por 6. E aí a gente tem o volume de uma pirâmide desse tipo aqui. Bom, observe que nesse caso aqui, nós tiramos 8 pirâmides desse tipo. Só que a aresta da pirâmide que nós tiramos é L sobre 4. Então, o A é L sobre 4, o B é L sobre 4 e o C é L sobre 4, tá? Então, vamos lá. O volume dessa pirâmide que a gente está procurando é A vezes B vezes C dividido por 6, ou, melhor, tá, pessoal? 1/6 de A vezes B vezes 6, que é a mesma coisa, tá? 1/6. Por que isso? Porque agora a gente vai trocar A, B e C pela medida da aresta lateral, que é L sobre 4. Então, o volume de cada pirâmide dessa é 1/6 de A, que vale L sobre 4, vezes B, que vale L sobre 4, vezes C, que vale L sobre 4. Então, o volume dessa pirâmide é dado por, de cada pirâmide, tá? L ao cubo, né? L, sobre 6 vezes 4 ao cubo, tá? Não vamos fazer esse produto agora, não. Agora, como é que a gente calcula o volume da figura que sobrou? Bom, para a gente calcular o volume que ele pediu, o volume solicitado, vamos chamar volume do sólido, tá? A gente precisa pegar o volume do cubo, que ele chamou de volume V, volume do cubo, e tirar 8 volumes de pirâmides dessa. 8 volumes de pirâmide. Então, o volume do sólido que a gente procura é o volume do cubo. É V, tá? Menos 8 vezes o volume da pirâmide, que é L ao cubo, dividido por 6 vezes... Eu vou abrir o 4 vezes 4, tá? Vezes 4, para cortar com 8. É melhor agora. Deixa eu levantar aqui só um pouquinho. A gente tem, então, que o volume que a gente procura é o volume do cubo, que é V, menos... Vamos dividir esse 8 por um 4 aqui. 4 por 4 deu 1 e 8 por 4 deu 2.
Vamos dividir esse 2 aqui, simplificar por 2 vai dar 1 e 4 por 2 vai dar 2. Então sobrou na parte de cima L ao cubo e na parte de baixo vai dar 6 vezes 4, 24, 24 vezes 2, 48. Ora, mas o volume de um cubo, né, só para a gente lembrar, o volume do cubo, vou colocar aqui, é igual a aresta L vezes aresta L vezes aresta L. Então é L vezes L vezes L. O volume do cubo é L ao cubo. Observem aqui que o L ao cubo, então, é o volume do cubo, então é V. Então, o volume S aqui, que é o volume que a gente procura, é V menos V dividido por 48. Tirando o MMC aqui, que é 48, vai ficar 48 vezes 1, 48, e 48 menos 1, 47. Então, o volume que a gente procura, vou colocar ele aqui, ó, que é o volume do sólido, ele é igual a 48 menos 1, vai dar 47 sobre 48V. V é o volume do cubo, tá? Então, 47 sobre 48V, a gente encontra na letra B. Na figura a seguir, está representado um muro BD. Tá aqui o muro, tá? Vou passar uma linhazinha aqui, ó. Essa linhazinha verde. O muro BD de 6 metros de altura. Então, vou colocar aqui 6 metros. Em que está apoiada uma escada representada por AC. Tá aqui a escada, o pontinho A e o pontinho C, então, representam a nossa escada. Que faz um ângulo alfa com a horizontal. Tá aqui o nosso ângulo alfa com a horizontal. Sabe-se que a parte da escada indicada pelo segmento AB corresponde, então aqui o segmento AB, essa parte da escada, corresponde a 2/3 do seu comprimento. Bom, eu não sei qual é o comprimento da escada. A escada AC, eu vou chamar ela de comprimento X. E AB corresponde a 2/3 desse comprimento X. Logo, BC corresponde a 1/3 desse comprimento X, tá? Num determinado momento do dia, os raios de Sol fazem com a vertical um ângulo também de valor alfa. Então, aqui está o Sol, o raio do Sol, ligando C até F, e aqui está a vertical, e aqui está também o ângulo alfa. Projetando no ponto F a sombra da extremidade C da escada. Então, aqui está a extremidade C da escada, e aqui está o final da sombra. Assim, considerando desprezível a espessura do muro, a medida do segmento DF, então está aqui, ó, DF, essa medida aqui, ó, que corresponde à parte da sombra da escada que está além do muro, nesse instante, é igual a quanto? Observem que DF, vou colocar aqui DF, ele é igual a DE mais a medida EF. Então, vamos procurar DE e depois vamos procurar EF. Pessoal, ele dá aqui, ó, dados o seno de alfa, que é 3/5, e o cosseno de alfa, que é 4/5. Só para lembrar, tendo o seno e o cosseno do mesmo ângulo, nós conseguimos a tangente, secante, cossecante, cotangente e por aí vai. Então, vamos lá. A gente tem aqui um triângulo, no caso ADB, é um triângulo retângulo em D, tá? Aqui é retângulo. Aqui também é 90 graus, né? Aqui no E é 90 graus, ou seja, o ângulo AEC é um ângulo, então, de 90 graus. Então, vamos usar a trigonometria para a gente descobrir alguns valores aqui. Observem que BD é 6, então a gente tem como descobrir AD. Observe que na frente do ângulo alfa tem 6. E AD seria o cateto adjacente, próximo a ele. Mas a gente tem cateto oposto, cateto adjacente. Então a gente deveria usar aqui tangente para achar AD. Então vamos trabalhar assim. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto é 6, sobre o cateto adjacente, que é AD. Ora, mas a gente ainda não tem a tangente de alfa, mas a gente tem seno e tem o cosseno. Se a gente dividir o seno pelo cosseno, a gente acha a tangente, né? Porque a tangente é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Como a gente tem valores, vamos descobrir a tangente. Vamos colocar aqui no cantinho, ó. A tangente de alfa é igual a 3/5, que é o seno, dividido por 4/5. Ora, realizando esses cálculos, a gente vai achar 3/4.
Então, a tangente de alfa aqui vale 3 quartos. Isso é igual a 6 sobre AD. Ora, simplificando aqui o 3 e o 6 e multiplicando o cruzado, nós vamos chegar aqui, o AD, ele vale 2 vezes 4, ele vale 8. Então, a gente já sabe que o segmento AD vale 8. Esse segmento aqui, que não nos interessa ainda. Por enquanto, não faz parte do cálculo. Agora, observe o seguinte. Usando o Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales? O Teorema de Tales diz assim, se eu tenho várias paralelas cortadas por transversais, os segmentos que estão entre as paralelas, eles são proporcionais. Ou seja, se eu tenho aqui o segmento A, o segmento B, o segmento C e o segmento D, eu posso dizer que A está para C, né? A está para C, assim como B está para D. Então, Teorema de Tales. A gente observa aqui que BD é paralelo a CE. E se a gente quiser passar uma outra paralela aqui, não tem problema nenhum. Então, a gente tem uma reta passando por A, uma reta passando por BD e uma reta passando por CE. E todas essas retas são paralelas. Então, os segmentos entre as paralelas são proporcionais, né? Então, aqui eu tenho paralelas e retas transversais. Os segmentos entre as paralelas, eles são proporcionais. A está para C, assim como B está para D. Nesse caso aqui, a gente pode trabalhar assim. 2/3 de x está para 8, assim como 1/3 de x está para DE. Então, aqui, ó, DE, a gente vai descobrir agora o valor. DE. Que é uma parte do que a gente precisa para resolver o problema, né? Porque a gente precisa aqui, ó, DF, que é o que a gente quer, é DE mais EF. Então, DE é uma parte do nosso problema. Vamos descobrir ele agora. Observe que o x é uma variável que está dos dois lados, a gente pode, então, cortar esse x, tá? O 3 é denominador das duas frações, a gente pode cortar também, dos dois lados. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. 2 sobre 8 é o que sobra, é igual a 1 sobre DE. Ora, simplificando aqui o 2 por 2 e o 8 por 2, que vai dar 4, a gente vai descobrir então quem é DE. DE, então, vezes 1 é igual a 4. Então, a gente acabou de descobrir um dos segmentos que a gente precisa. Então, DE equivale a 4. Agora, a gente precisa achar EF. Mas EF está no outro triângulo. Vamos descobrir quem é CE. Essa distância aqui, ó, CE. Mas, para isso, a gente pode usar de novo a trigonometria que a gente tem aqui. Trigonometria no triângulo retângulo, tá? É tudo bobeirinha. Então, vamos lá. A gente pode pensar assim. Eu queria achar CE. Está oposto ao ângulo alfa. CE está oposto ao ângulo alfa. Cateto oposto, então. E eu tenho aqui AE. AE é o cateto adjacente. Então, CE e AE. Então, vamos trabalhar com a tangente de novo. Tangente do ângulo alfa é igual CE, que a gente procura. Porque se a gente achar CE, usando trigonometria no triângulo CEF, a gente vai descobrir EF. E se a gente descobrir EF, tendo DE, a gente acha DF, que é o que a gente procura. Então, a tangente do ângulo alfa, desse ângulo alfa, é CE sobre AE. Ora, mas a tangente de alfa, a gente já sabe que é 3 quartos. Então, aqui vale 3 quartos. CE. Quem é CE? É o que a gente procura. Quem é AE? AE é 8 mais 4. Então, aqui a gente tem 12. Simplificando aqui o 4 e o 12, a gente vai descobrir que CE, ele vale 9. Então, a gente descobriu que essa altura aqui vale 9. Agora, a gente quer EF. Ora, EF e 9 ligados com o ângulo alfa também trigonometria. Então, oposto ao ângulo alfa está EF. O 9 está adjacente a alfa. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Isso vai dar de novo tangente.
Então vai ficar assim, a tangente do ângulo alfa, agora esse alfa aqui, tá? É cateto oposto igual a EF sobre cateto adjacente, que é 9. 3/4 é a nossa tangente. E isso é igual a EF sobre 9. Observe, então, que EF é igual a 9 vezes 3, 27. 27 sobre 4. Mas a gente está procurando, na verdade, DF. DF. Então, DF, que é o que a gente procura, é igual a DE, que é essa distância que a gente já tem 4, mais EF, que é essa distância que a gente acabou de encontrar. Então, DF é igual. DE vale 4, mais EF vale 27 sobre 4. DF é igual. Todas as alternativas aqui embaixo, ó, elas estão na forma decimal. Então, vamos trabalhar aqui para dividir. 27, na verdade, é 24 mais 3. 24, dá para dividir por 4, e 3. Então, a gente tem que DF é igual a 4 mais 24 sobre 4 mais 3 sobre 4. DF é igual a 6, 24 por 4 vai dar 6, 6 mais 4 vai dar 10, 10 mais 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Então, DF vale 10,75. Como a unidade é metro, então 10 metros 75 centímetros. Isso está na letra B. Em uma determinada função quadrática, menos 2 e 3 são raízes. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Menos 2 e 3 são raízes. Vamos pegar aqui, ó, chamar de x1 uma raiz e vamos chamar de x2 a outra raiz. Dado que o ponto menos 3 e 12, então vamos anotar isso também, menos 3 e 12, esse ponto pertence ao gráfico da função. Então, vamos chamar a função de f pertence a f. Pode-se concluir que seu valor máximo, então ele quer saber se ela tem máximo ou se ela tem mínimo. Valor máximo, valor mínimo, valor máximo. Então, ele quer saber se ela tem máximo ou mínimo e qual é o valor numérico disso, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem as raízes, a gente ainda não tem a lei. Porém, a gente pode trabalhar na forma fatorada e tentar descobrir ali o coeficiente dominante, que é o A. A forma fatorada é essa daqui, ó. A gente tem a função f de x é igual a vezes x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Então, tendo as raízes, a gente substitui aqui em x1 e x2. Como ele disse que a raiz é menos 2, então a gente vai ter a vezes x menos menos 2 vai dar x mais 2 vezes x menos 3. Observem que o A ele ainda é uma incógnita, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado em prova para não pegar as raízes e criar uma lei sem conhecer o A. Isso é errado. A não ser que ele diga que o A vale 1. Mas nesse caso não. Ele disse que menos 3 e 12 pertence à função f. É para isso que ele dá esse ponto. Porque se você substituir agora o x por menos 3, fazendo f de menos 3, você vai ter A que multiplica menos 3 mais 2, que multiplica menos 3 menos 3. Observe que a imagem do menos 3 é o 12. Então, a gente tem 12 aqui é igual a A que multiplica. Aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar menos 6. Menos vezes menos vai dar mais. A gente tem que 12 é igual a 6 vezes A. Dividindo todo mundo pelo número 6, a gente vai descobrir que o A ele vale 2. Bom, agora tendo A, a gente devolve na lei. A gente vai ter f de x é igual a 2, que multiplica x mais 2, que multiplica x menos 3. Bom, agora a gente vai trabalhar para descobrir o máximo ou o mínimo dessa função. Vamos observar aqui que o coeficiente dominante, que é o 2, ele é positivo. Se ele é positivo, essa função ela é uma parábola, né? O gráfico dela é uma parábola, e vai ter concavidade voltado para cima, né? Porque
o A é positivo, então ela tem esse formato aqui. Se ela tem esse formato aqui, ela vai ter o vértice aqui. Então, ela vai ter mínimo e não máximo. Então, onde tiver máximo aqui, a gente já pode desconsiderar máximo, máximo e máximo. Porque ela não vai ter máximo, ela vai ter mínimo. E um outro detalhe que é bem importante, se quiser matar a questão, é que ela tem duas raízes. Se ela tem duas raízes, então ela vai cortar o eixo X. E ela vai cortar o eixo X em 2 pontos. Ora, se ela cortar o eixo X em 2 pontos, significa que o vértice está abaixo do eixo X. Logo, a imagem que é dada pelo y do vértice é negativa. Observando aqui mínimo e mínimo, esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Ora, sem fazer cálculo nenhum, a resposta correta é a D, tá? Porque ela tem concavidade para cima e tem duas raízes, então esse mínimo dela vai estar abaixo do eixo X, logo ele vai ser negativo. Claro, mas isso é uma coincidência nesse problema. Mas vamos descobrir esse valor mínimo. Para descobrir o valor mínimo, a gente precisa calcular o y do vértice, porque o vértice, ele é o x do vértice e ele é o y do vértice. Ora, o y do vértice é o menos delta sobre 4a, né? Quem quiser usar uma fórmula, o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Claro, para descobrir isso é necessário desenvolver aqui, né? Multiplicar e depois verificar quem é o A, B e C e trabalhar com delta. Só que tem um esquema, pessoal, para não trabalhar tanto, ou seja, não perder esse tempo. Qual é o esquema? Ora, se a gente tivesse o x do vértice, em mãos, para calcular o y do vértice, era só calcular o f do x do vértice. Com isso, a gente poderia calcular o y do vértice sem a necessidade do menos delta sobre 4a. Mas aí, como é que calcula o x do vértice? Ora, ele deu as duas raízes. O x do vértice sempre é a média aritmética das raízes, ou seja, x1 mais x2 dividido por 2. Então, o x do vértice sempre vai ser a soma das raízes por 2. Como ele disse que a raiz é menos 2 e é 3, é só somar as duas e dividir por 2. Logo, o x do vértice é meio. Ora, se a gente tem o x do vértice e quer calcular o y do vértice, é só calcular o f do x do vértice. Ora, então vamos pegar a nossa função f, vamos trocar o x por meio, que é o x do vértice, e a gente vai ter 2, que multiplica meio mais 2, que multiplica meio menos 3. O resultado disso daqui é, na verdade, o y do vértice. Então, aqui vai ser 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5 meios, vezes menos 3, vezes 2, menos 6, vai dar menos 5 meios. A gente pode cortar esse 2 aqui com esse 2, e a gente vai ter, então, menos 25 sobre 2. E fazendo o cálculo, a gente vai descobrir que isso daqui é menos 12,5. E menos 12,5, então, é o y do vértice. A gente encontra na letra D, como a gente já tinha marcado. Para se ter acesso a um arquivo de computador, é necessário que o usuário digite uma senha de 5 caracteres, na qual os 3 primeiros são algarismos distintos escolhidos de 1 até 9. A gente precisa construir uma senha de 5 caracteres. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Onde os 3 primeiros caracteres, esses 3 primeiros aqui, eles são formados por algarismos distintos, escolhidos de 1 até 9. Então, aqui eles são distintos, tá? Isso é importante. E a gente tem o conjunto de 1 até 9 para escolher esses números aqui. Vamos deixar anotado aqui. E aí, passando para a segunda ideia, e os 2 últimos caracteres são 2 letras distintas ou não, então elas podem ser iguais, escolhida dentre as 26 letras do alfabeto. Então, as 2 últimas aqui, os 2 últimos caracteres, eles são distintos ou não, então eles podem ser iguais, tá? Então, aqui a gente pode ter letras iguais e elas são escolhidas entre as 26 letras do alfabeto. Até Z.
Na primeira parte aqui, a gente vai escolher um algarismo entre 9. Então, os 9, eles brigam por essa casinha aqui. Agora, nessa outra casinha, a gente tem que perceber quantos podem estar entrando aqui. A ordem importa, né? Porque se a gente tiver aqui 5, 8 e trocar para 8, 5, a gente vai ter uma outra senha. Se a ordem importa, então a gente tem um arranjo, né? Porque a gente tem 9 algarismos trabalhando aqui, lutando por 3 espaços. Então, 9 no primeiro, aqui não pode repetir, então aqui são 8, e aqui não pode repetir, então são 7. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai ter que multiplicar esses resultados. Agora, do outro lado, a gente tem 26 letras brigando por essa casinha. Como podem ser iguais, então, de novo, a gente tem 26 letras brigando por essa casinha. A gente pode multiplicar esse resultado e multiplicar pelo resultado anterior. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar tudo isso. Como ele quer saber o total, uma dica para resolver isso daqui é tentar trabalhar com a unidade do resultado disso. E para isso a gente só precisa multiplicar os últimos algarismos. 6 vezes 6 dá 36, a gente pega 6. 6 vezes 7 dá 42, a gente pega 2. 2 vezes 8 dá 16, a gente pega 6. 6 vezes 9 dá 54, a gente pega o 4. Então a gente sabe que o resultado disso aqui termina em 4. Aqui é 0, então não é esse resultado. Aqui é 4, pode ser esse. Aqui é 5, não é esse resultado. Aqui é 4, pode ser esse. E aqui é 0, não é esse resultado. Então a gente está entre 2. Agora a gente pode trabalhar aqui com aproximações ou realizar o produto ali para não ter nenhum perigo, né? Então vamos realizar o produto. Aqui a gente tem 9 vezes 8, 72. Então 72. 72 vezes 7 vai dar 490 mais 14. Então a gente tem aqui 504. E 26 vezes 26, 26 ao quadrado, a gente tem 0,4, 6 ao quadrado 36, 2 vezes 6, 12, 12 vezes 2, 24. Somando isso aqui, a gente tem 6, 7, 6. 676 do lado de cá. Agora a gente precisa multiplicar esses dois números, né? 504 vezes 676. Numa prova a gente pode colocar um embaixo do outro e multiplicar, né? Ou então a gente pode trabalhar assim, né? 500 mais 4, multiplicando isso por 600 mais 76. Então a gente vai fazer 500 vezes 600, vai dar 30. 30 com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então vai dar 300 mil e alguma coisa. Aí 500 vezes 76 é 5 vezes 76. 5 vezes 76 dá 38 com 1 zero. Com mais esses 2 zeros do 500, dá 38 mil. Então, 300 mil mais 38 mil, né? Dá 338 mil, um pouquinho mais. Mais 4 vezes 600 dá 2.400, dá 24 com 2 zeros. Então, dá 2.400. E 4 vezes 76 vai dar 280 mais 24, vai dar 304. Bom, somando tudo isso daqui, a gente vai ter 300 mil, tá? É que ele quer que some, né? Que adicione. Então aqui a gente vai ter 38 mil, dá para fazer quase que na cabeça agora, né? Tá bem facinho. 2.400 e 304. Somando tudo isso, a gente vai ter 4, 0, 7... 10 foi 4, 340.704, e a gente encontra isso na letra D. Considere as matrizes M1, aí tem a matriz aqui, ela é uma matriz 2 por 2, e a matriz M2 é uma matriz 2 por 1. Para todo x, aqui é uma condição de existência, né, da tangente, da cotangente, então ele elimina aqui valores que não podem aparecer aqui. A matriz resultante do produto M1 vezes M2, ou seja, multiplicando essas duas matrizes, é quanto? Então, a questão é relativamente simples, né? A gente vai recair na trigonometria, mas a gente só precisa multiplicar a matriz 1 pela matriz 2. Se você tem dúvida em como multiplicar matrizes, use esse esqueminha aqui, ó. Monta um joguinho aqui, ó, assim, ó. E faz assim. Na parte de baixo aqui, você coloca a primeira matriz, a M1. Nessa parte da direita aqui, coloca a segunda matriz, coloca a M2. Então, ficaria assim, a M1 é 1 menos cosseno de x ao quadrado, aí tangente de x aqui, e aqui cotangente de x. Essa é a matriz M1.
Do lado de cá, vamos colocar a matriz M2. A matriz M2, ela é 1 e tangente de x. Agora, para multiplicar essas duas matrizes, a gente vai pensar assim. Vou pegar essa linha e vou multiplicar por essa coluna. Vai aparecer aqui o elemento. Esse elemento que vai aparecer aqui, vamos chamar ele de elemento C11, elemento do produto das duas matrizes, tá? E o outro elemento, ele vai aparecer aqui. A gente vai pegar essa linha e a gente vai pegar de novo essa coluna. E vai aparecer outro elemento aqui. Esse elemento é o C21, porque ele pega a segunda linha e a primeira coluna. Olha, vamos descobrir o elemento C11. Para descobrir o elemento C11, a gente precisa pegar 1 e multiplicar pelo 1. E depois somar com o produto de tangente vezes tangente, que vai dar tangente de x ao quadrado. Ora, então o elemento C11, ele é 1 mais tangente de x ao quadrado. Bom, quem conhece as relações da trigonometria sabe que 1 mais tangente de x ao quadrado é a secante de x ao quadrado. Então, quem conhece lá da trigonometria as relações auxiliares sabe que 1 mais tangente de x ao quadrado é a secante. Mas vamos imaginar que a gente não sabe disso, tá? Então, o que a gente faz para descobrir? A gente faz assim. A gente transforma a tangente em seno e cosseno. Então, vai ficar assim, seno de x ao quadrado sobre cosseno de x ao quadrado, tá? E aí multiplica aqui, cosseno vezes 1 vai dar cosseno, então vai ficar assim, cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado. Isso sobre o cosseno de x ao quadrado. Ora, na parte de cima apareceu a relação fundamental da trigonometria. Isso vale 1. Então aqui a gente tem que o C11, ele é igual a 1 sobre o cosseno de x ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno de x, tudo isso ao quadrado. E 1 sobre o cosseno de x, lá na trigonometria, é a secante de x ao quadrado. Então, o C11 é a secante de x ao quadrado. A secante está na letra A, pode ser aqui, não está na B, está na C, não está na D e não está na E. Então, a gente está entre A e C. Vamos calcular agora o C21. O C21, ele é a linha 2 vezes a coluna 1. Então, vai ficar menos cosseno ao quadrado vezes 1, vai dar menos cosseno de x ao quadrado. Mais cotangente vezes a tangente. Então, cotangente de x vezes a tangente de x. Ora, quem tem a manha sabe que cotangente de x vezes tangente de x tem que dar 1. Mas, se não sabe disso também, tem que lembrar que a cotangente é o inverso da tangente. Então, a gente tem aqui que vai dar menos cosseno de x ao quadrado, mais a cotangente é 1 sobre a tangente de x vezes a tangente de x. Ora, simplificando aqui a tangente de x pela tangente de x, a gente vai obter 1 do lado de cá. Então, aqui vai ficar assim, né? O C21 é igual a menos cosseno de x ao quadrado mais 1. Agora, o número 1, a gente pode trocar ele pela relação fundamental da trigonometria, né? Que é cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado. Então, o número 1, a gente pode trocar ele por cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado. Então, fica assim, menos cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado. É claro que dá para perceber isso de cabeça, né? Eu estou colocando aqui para que vocês observem como é que está sendo feito. Esse menos cosseno pode cortar com esse mais cosseno. E a gente, então, vai ter que o C21, que é o que está faltando para a gente matar a questão, é o seno de x ao quadrado. Então, entre a letra A e C, o seno não está na A, o seno está na C. Resposta correta, então, é a letra C. A ilustração a seguir representa um paralelepípedo retângulo ABCDEFGH. Está aqui o paralelepípedo ABCDEFGH. E um prisma reto triangular de base EHJ seccionado por um plano. Então, vamos lá. Base EHJ. Então, esse triângulo aqui é a base do prisma reto triangular.
gerando o triângulo isósceles ADI. Então, seccionou aqui por um plano e gerou o triângulo ADI, que é isósceles, cuja medida AI é igual à medida DI. Então, ele está dizendo que AI é igual à medida DI. Diante das informações acima, podemos afirmar que, letra A reta JH é ortogonal à reta DC. As retas EJ e FG são reversas, ortogonal, concorrente, paralela. Pessoal, esse é um problema que trata de duas retas no espaço. Só para relembrar então esses conceitos, eu vou mostrar aqui para vocês um cubo. Então está aqui o cubo. Nesse cubo aqui nós temos várias arestas. Então vamos perceber qual é a diferença de uma para outra. Vamos trabalhar primeiro a ideia das retas ortogonais. O que são retas ortogonais? São aquelas retas que formam um ângulo de 90 graus. Elas podem ter ponto em comum ou não. Então, eu vou dar um exemplo aqui de duas retas ortogonais que têm pontos em comum. Se a gente pegar aqui a aresta AE e a reta que passa por essa aresta, e pegar aqui a aresta EF e passar uma reta que passa por essa aresta, nós teremos então essa situação aqui. Uma linha verde passando por AE e uma linha vermelha passando por EF. Essas duas retas são retas ortogonais perpendiculares, porque elas formam aqui um ângulo de 90 graus e elas têm um ponto comum. Então, lembrando, retas ortogonais formam um ângulo de 90 graus. Agora, vamos ver retas ortogonais sem serem perpendiculares, tá? Então, nesse caso aqui, vamos imaginar uma outra reta, a reta CD. Observe que a reta CD, ela não toca a reta AE e nem toca a reta EF. A reta EF com CD são retas paralelas, tá? EF e CD são retas paralelas. Porém, a reta CD, se a gente trouxer ela para cima da reta AB, essa reta AB vai formar 90 graus com a reta AE. E se isso acontecesse, essas retas seriam, então, perpendiculares. Porém, CD é uma reta que não toca AE, mas ela forma um ângulo de 90 graus. Então, a gente diz que elas são retas ortogonais. Então, retas ortogonais perpendiculares, elas têm pontos em comum. Então, seria aqui AE, a reta AE, e a reta EF. Essas duas retas, então, elas são ortogonais perpendiculares. Agora, retas ortogonais, elas formam ângulos de 90 graus e não se tocam, tá? Então, para ser perpendicular, tem que ter ponto em comum. Agora, se não tem ponto em comum, a gente diz que elas são só ortogonais, mas tem que formar ângulos de 90 graus. Então, vamos lá. CD é uma reta ortogonal a reta AE. Agora, retas paralelas, né? CD é paralela com EF, tá? São retas paralelas. E retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. E o que são retas reversas? Retas reversas são retas que não têm ponto em comum e estão em planos distintos. Por exemplo, a reta CD e a reta AE, além de serem ortogonais, elas são retas reversas. Elas não têm pontos em comum e elas estão em planos distintos. Por exemplo, a reta EG, ela é reversa com a reta CB. Então, EG é reversa com CB. Elas nunca vão se encontrar e elas estão em planos distintos. Bom, depois de analisar todas essas ideias, vamos voltar para o problema. Ele diz que a reta JH, está aqui a reta JH, ela é ortogonal à reta DC. Está aqui então a reta DC. E ele diz que essas duas retas são ortogonais. Então elas devem formar ângulos de 90 graus. Então vamos verificar. Se a gente trouxer a reta CD para o mesmo plano da reta GH, que seria isso daqui, a gente perceberia que elas não vão formar aqui um ângulo de 90 graus. Então elas não são ortogonais. Então a letra A está errada. Então vamos para B. As retas EJ, que é essa reta aqui, EJ, e FG são reversas. Aqui a gente tem a reta FG. A gente observa que FG, E e J são pontos de um mesmo plano. E retas que estão no mesmo plano, elas nunca serão reversas. Então essa segunda, a B, ela também está errada. Vamos para C. Diz assim na C, a reta IJ
que é essa daqui, ó, IJ, é ortogonal à reta EF. Tá? Aqui então a reta EF. A gente percebe que IJ, ela está num plano que não é o mesmo que EF. Elas são ortogonais. Então a correta é a letra C. Vamos verificar por que a D está errada. A reta AI, tá? Aqui a reta AI, é concorrente à reta BC. Tá? Aqui a reta BC. Elas serão concorrentes se elas estiverem no mesmo plano. A gente percebe que a reta AI, ela não está no mesmo plano de BC. Inclusive, elas não se tocam. Elas são retas reversas. Elas não vão se tocar. Então, elas não são concorrentes. Então, a D está falsa. Vamos verificar por que a E é falsa. A reta AI, tá aqui a reta AI, é paralela à reta EJ. Tá aqui a reta EJ. A gente percebe que a reta EJ está no plano FEJ. E a reta AI está no plano AID. E a gente percebe que esses planos, eles não são planos paralelos. Esse plano aqui, ele não é paralelo com esse plano aqui. Logo, essas duas retas não são paralelas. Na figura está representado um círculo trigonométrico em que os pontos P1 a P5 indicam extremidades de arcos. Esses pontos unidos correspondem aos vértices de um pentágono regular inscrito no círculo. Se o ponto P1 corresponde a um arco de π sobre 6 radianos, então o ponto P4 corresponderá à extremidade de um arco cuja medida em radianos é igual a quanto? Então vamos lá. Isso aqui é um ciclo trigonométrico. Aqui o 0 representa a origem do ciclo, né? E a gente normalmente faz a leitura no sentido anti-horário. Isso aqui são os valores positivos. Para o lado de cá seriam os valores negativos. Mas a gente percebe que todos os arcos são positivos, então vamos trabalhar no sentido anti-horário. Bom, ele disse que o P1 é um arco de π sobre 6 radianos. Então, esse arcozinho aqui, ó, ele tem π sobre 6 radianos. A partir da origem 0, tá? Então, o ponto P4, né, que é esse pontinho aqui, ó, ele corresponderá à extremidade de um arco cuja medida em radianos é igual a quanto? Inscrito nesse ciclo trigonométrico, a gente percebe um pentágono. E ele falou que é um pentágono regular. Se é um pentágono regular, todos os lados têm a mesma medida. E esses lados são cordas que dividem aí nosso ciclo trigonométrico em 5 arcos de mesma medida. Então, de P1 até P2, a medida desse arco de P1 a P2 é igual à medida do arco de P2 a P3. E assim sucessivamente. Ora, se a gente tem aqui 5 arcos e a circunferência tem 360 graus ou 2π radianos, nós podemos descobrir qual é o tamanho de P1, P2, ou seja, o comprimento desse arco, dividindo 2π por 5. E cada arco desse, P1, P2, P2, P3, vale 2π dividido por 5. A gente percebe que o arco OP4, esse arco que ele pediu, a medida de OP4, essa medida é igual à medida de OP1 mais P1, P2 mais P2, P3 mais P3, P4. Só que essas três medidas aqui, elas são idênticas. Essa e essa aqui. Então, a medida de OP4 é igual a OP1, que vale π sobre 6, mais 3 vezes a mesma medida, que é 2π sobre 5. Então, a gente vai ter que a medida que ele pediu é igual a π sobre 6 mais 6π sobre 5. Multiplicando cruzado, aqui a gente vai ter OP4 é igual a 5 vezes π, 5π, mais 6 vezes 6, 36π. Multiplicando embaixo, a gente vai encontrar 30. Então, a medida que ele pede é igual a 36 mais 5, 41 sobre 30π. E isso a gente encontra na letra D. A soma das idades dos amigos Pedro, José e Ivo é igual a 60. Então, vamos chamar o Pedro aqui de P, o José de J e o Ivo de I. Então, a soma P mais J mais I é igual a 60.
Sabe-se que a soma da idade de José com a diferença entre as idades de Pedro e Ivo, nesta ordem, é igual a 30. Então, José mais a diferença Pedro menos Ivo, nessa ordem, é igual a 30. E que o dobro da idade de Pedro mais a idade de José, o dobro da idade de Pedro mais a idade de José, menos a idade de Ivo, menos a idade do Ivo, é igual a 55 anos. Assim, a idade de José é... Então, vamos montar o sistema aqui, vamos resolver. Vamos chamar aqui de 1, aqui de 2, e essa equação aqui, a equação 3. Então, olha só. Aqui tem menos i, aqui tem mais i. Vamos somar a equação 1 mais a equação 2. Então, P mais P é 2P. Mais J mais J, 2J. I menos I, 0. 60 mais 30, 90. Então, essa é a soma da equação 1 com a 2. Agora, observem que a 3 tem menos I também. Então, vamos somar a 1 com a 3. Vai ficar assim. A equação 1 mais a equação 3 é igual. P mais 2P, 3P. J mais J, 2J. I menos I, 0. 60 mais 55 vai dar 115. Agora a gente tem um sistema com duas variáveis, P e J. Então a gente pode, por exemplo, abrir um pouquinho assim, ó. P mais 2P mais 2J é igual a 115. Observa que 2P mais 2J é 90. Então, a gente tem P mais 90 é igual a 115. Tira 90 dos dois lados e a gente vai ter, então, 25. Então, a idade do Pedro é de 25 anos. A gente está procurando a idade do José. Vamos pegar essa primeira aqui, 2P mais 2J é igual a 90. Como a idade do Pedro é 25, então a gente coloca aqui 2 vezes 25 mais 2 vezes a idade do José é igual a 90. 25 vezes 2 vai dar 50, tira 50 dos dois lados, então a gente tem 2J é igual a 90 menos 50, 40. Então, J é igual a 40 dividido por 2 é igual a 20. Como a gente está procurando a idade de José, então 20 está na letra C.